E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui fazer essa maravilha que vocês adoram quando eu falo de Given aqui no canal. Então eu preparei um vídeo bem especial que ele vai abrir uma série de vídeos de Given que eu vou fazer aqui no canal a partir do mês que vem. Este vídeo eu vim aqui para contar para vocês o que tá acontecendo atualmente no mangá de Given. Porque eu sei que muita gente não tem acesso ou por não ler em inglês, né, ou por não ler japonês, ou por simplesmente não ter vontade de acompanhar o mangá. Então eu decidi que eu vou preparar uma série de vídeos onde eu vou trazer para vocês sempre os acontecimentos mais recentes e mais impactantes dos novos capítulos. Os capítulos eles saem a cada 2 meses, no final do mês, e aí eu tenho acesso a eles, né, tipo na íntegra, infelizmente, só mais ou menos um mês depois, quando ele acaba saindo em inglês, e daí eu consigo ler ele na íntegra para poder preparar esse vídeo para vocês. Então ele deve ter sempre aí mais ou menos um mês de atraso com os acontecimentos, com o lançamento do capítulo no mangá lá no Japão mesmo. Mas eu vou preparar e trazer para vocês esse vídeo contando o que tá acontecendo atualmente, para que vocês estejam preparados para quando eu fizer essa série de vídeos. A gente tá atualmente em um arco onde o relacionamento do Hiragi e do Shizusumi tá se desenvolvendo, e em torno disso a gente tem também alguns problemas e algumas questões com as quais o Maruyu e o Enoyama precisam lidar. Os outros personagens eles estão ficando um pouco mais de lado nesse arco atual, mas a coisa entre os outros meninos tá bastante intensa. Nesse vídeo eu tô contando basicamente o que acontece entre o capítulo 29 e o capítulo 39 do mangá, que pega algo em torno do 6º volume e também alguns outros capítulos que ainda não foram lançados em Tanco, e a gente ainda não tem aqui no Brasil, porque no Brasil a New Pop ainda tá na época de lançamento do 5º volume. Segundo eles, já existe contrato pro 6º, mas ainda não foi lançado. E também eu vou tentar focar só no arco principal, porque durante esses capítulos a gente tem diversos capítulos, histórias extras, tirinhas, que vão contando algumas coisas muito interessantes. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem algumas que são pós a exibição do filme, que vão mostrar pra gente algumas das coisas que a gente não acompanhou no filme, tipo algumas coisas bobas, como o Akihiko, por exemplo, encontrando um novo apartamento pra ele. A gente tem uma história, algumas outras histórias que são um pouco mais dramáticas também, que envolvem o Maruyu e a mãe do Yuki. Então a gente tem outras histórias que acontecem em torno disso tudo, ou que aconteceram antes e que eles contam agora pra gente, mas eu vou focar na história principal. Então logo após o que a gente acompanha acontecendo no filme, o Take-chan arranjou uma namorada que a gente descobre que é a Yaoi, a irmã do Enoyama. Vai ter uma interação super legal entre ela e o Haruki, onde eles acabam trocando coisas. Ela vai contar coisas que ela percebe sobre o Haruki, e o Haruki vai servir para ela como uma fonte onde ela pode desabafar sobre as inseguranças que ela tem agora com o irmão dela, né, que é gay, que ela percebeu que é gay, e que ela é a pessoa que falou merda pra ele, e que tipo, ela ainda tá insegura e tá aprendendo a lidar com aquilo. Tem algumas outras passagens que a gente percebe em que ela tá se esforçando para conseguir lidar com aquilo que é novidade para ela ainda. Mas a parte mais intensa de tudo vai começar a partir do momento em que a banda do Hiragi ganha o CAC, né, o concurso que eles participaram lá no filme, só que o guitarrista deles decide sair da banda. E para completar a banda e eles poderem finalmente ter o seu prêmio, o seu debut, eles convidam até arranjar um novo guitarrista, um guitarrista temporário, e eles convidam o Ritsuka. O Ritsuka, inclusive, ele pensa em por que ele aceitou aquilo, só que ele sabe que é porque no momento em que ele viu o Hiragi no palco, ele viu como o Hiragi parecia deslumbrante enquanto cantava. Os ensaios entre os três são uma zona, é o Hiragi e o Enoyama brigando o tempo inteiro, enquanto o Shizusumi tá ali do lado, ignorando toda essa situação, mas eles têm, né, em meio a todas essas brigas, se dado bem, e eles têm conseguido progredir. E tem uma coisa que o Hiragi, ele quer aproveitar do Ritsuka agora, e ele quer muito tentar fazer. Eu vou tirar as coisas um pouco de ordem daqui pra frente para poder resumir de forma clara o que tá acontecendo pra vocês em seus núcleos. Então, na banda, agora que o Enoyama tá ajudando como substituto temporário, o Hiragi, ele quer que o Enoyama ajude ele a terminar de compor a melodia e a letra de uma música que o Yuki começou. Isso coloca o
Enoyama em uma situação super delicada, onde ele literalmente não sabe como agir, o que fazer com aquilo. Ele tá completamente inseguro sobre isso. É o ex do Mafuyu, é um cara que ronda a história deles ainda, é o cara que parece ainda viver de uma certa intensidade na vida deles, e ele não sabe como lidar com isso. Como tu agiria se tu precisasse fazer isso com a letra do ex do teu namorado que faleceu? Ele vai acabar sendo aconselhado e ganhando um grande empurrão da irmã dele. E esse é um momento onde ela parece realmente ter a sua redenção com o momento em que ela magoou ele. Quando os dois têm uma conversa abertamente sobre o namorado do irmão dela e ela, como ela agiria naquela situação, o que ela faria. Ela faz uma metáfora bastante interessante, inclusive falando como se fosse uma obra de arte que não foi terminada, que pra quem não sabe, ela é uma estudante de arte, e ela faz uma metáfora semelhante pra ajudar o Enoyama a perceber que ele não precisa realmente partir do que foi deixado, que talvez ele possa desmembrar, ele possa quebrar, fragmentar aquilo ali e transformar em uma coisa que é sobre ele, em uma coisa dele. E quando ele mostra a música pela primeira vez para os meninos, ele percebe que foi isso que o Enoyama fez. O Hiragi percebe que aquela música se tornou sobre ele. O outro núcleo importante que eu preciso falar é sobre a oportunidade de debut da banda Given. Eles recebem uma oportunidade de uma gravadora famosa para que eles debutem como uma banda, e logo o Enoyama fica muito empolgado. O Haruki precisa conversar com a Akihiko e o Enoyama com o Maruyu. E quando ele tem essa conversa inicial com o Maruyu não vai dar uma resposta inicial pra ele, o que deixa o rapaz super inseguro com aquela situação toda. Ele diz que vai pensar sobre isso tudo, e o Enoyama também percebe que o Maruyu parece estar meio chateado com ele. Então quando a gente tem esse foco no Maruyu, a gente vai entender melhor o que está acontecendo numa conversa que ele tem com o Akihiko Kaji. Ele vai falar sobre como ele se sente em relação a esse debut, e também alguns pensamentos dele a gente entende melhor. Desde que o Enoyama começou a participar da banda com o Hiragi e o Shizusumi, ele passou muito tempo com os rapazes ensaiando e se preparando para o debut da banda deles, e ele começou a não ter tanto tempo para o Maruyu, inclusive deixar de responder mensagens, o que fez o menino se sentir solitário, se sentir deixado de lado, e vem todos aqueles sentimentos à tona de novo, porque foi assim que na época dele com o Yuki ele se sentiu quando os três amigos de infância dele entraram na música e ele era o único que não fazia parte daquilo. Então agora ele não sabe se ele realmente quer debutar, porque debutar significa ter a música na vida dele pro resto da vida. E ele entende que foi a música, ele sente que foi a música que naquela época fez ele se sentir solitário. Então os sentimentos que ele tem hoje pela música são muito diferentes, e ele tem medo que se torne alguma coisa parecida. Talvez se essa chance de debut deles aparecesse em uma situação onde o Enoyama não estivesse junto com o Hiragi e os outros meninos, os sentimentos dele seriam diferentes. Mas agora coloca ele num momento de segurança, porque ele tá vivendo uma fase tão feliz e ele não quer se sentir solitário de novo. E é isso que ele tá sentindo, como se a música fosse levar ele a isso de novo. Então a gente chega ao nosso principal núcleo dramático deste arco, que é a situação do Shizusumi e do Hiragi. Então o Shizusumi, ele vai encontrar no Maruyu um confidente, onde ele pode conversar sobre algumas coisas e como ele se sente em torno disso tudo que tá acontecendo. E em meio a essas conversas, inclusive, ele tem algumas reflexões muito interessantes sobre a época em que eles estavam juntos, o que aponta um pouco de como ele se sente em relação ao Hiragi, e o Maruyu percebe. Ele fala, inclusive, como naquela época eles pareciam apenas viver em torno do Yuki, como ele era o centro de tudo, e eles pareciam não ter o seu foco principal, eles pareciam não ter o seu foco individual. E como era isso, né? Como era essa situação. Só que ao mesmo tempo ele se sentia deslocado, porque na cabeça dele ele sempre achou que o Hiragi era apaixonado pelo Yuki, assim como o Maruyu, e como ele, o Shizusumi, era o único que estava de fora disso tudo, porque ele não estava naquela situação, ele não tinha o mesmo interesse, o mesmo vínculo que eles. E como ele via o Hiragi também de fora, olhando o Yuki e o Maruyu. E é finalmente em uma conversa onde ele acaba não conseguindo disfarçar o quão chateado ele anda com toda a situação com o Hiragi, que ele acaba falando sobre isso, que ele acaba
falando como ele se sente, como ele sempre se sentiu de fora disso tudo, como o Hiragi achava que ele enxergava de fora o relacionamento do Maruyu e do Yuki, mas não, como o Shizusumi achava que ele era o único de fora, porque pra ele o Hiragi também sempre esteve apaixonado pelo Yuki. A forma como ele falava do Yuki e tudo mais colocou ele nessa situação. Nessa conversa, o Hiragi se desespera e vai falar então finalmente que nunca foi sobre Yuki, sempre foi sobre ele, sempre foi sobre Shizusumi. A gente já teve algumas passagens onde ele pensava sobre isso. Tem uma passagem, eu não lembro exatamente em que capítulo, mas onde ele tá sozinho com Shizusumi e ele pensa na forma como o Shizu tratava ele, como sempre agia, por mais que sempre parecia calado e indiferente, ele sempre esteve disposto a acolher o Hiragi, né, que é completamente o oposto dessa personalidade. E agora ele finalmente fala abertamente sobre isso, como ele se sente e que a pessoa que na real ele gosta é o Shizu. Mas quando ele finalmente se confessa, o Shizu vai colocar ele em xeque e vai dizer, então vai, faz o que tu quiser agora, eu tô aqui. E ele não consegue tomar uma atitude. O Shizu toma a frente e beija ele, só que o Hiragi não aceita bem aquilo. Ele não consegue entender direito como o amor envolve essas coisas, né? Toques, beijos, proximidade, e aquilo deixa ele desconfortável. Então o Shizu vai se afastar, dizendo pra ele que ele aceita a declaração, mas que o Hiragi, ele ainda não tá pronto pra fazer essas coisas com ele e não tá pronto pra cruzar a linha, pra pular a cerca que divide o relacionamento deles. E ele tá disposto também a continuar vivendo os dois juntos dessa forma como eles vivem até agora, como eles estiveram até agora, preservando essa linha, essa fronteira que existe e continuar dessa mesma forma, se for assim que o Hiragi quer. Ele coloca esse peso, essa responsabilidade, essa atitude necessária na mão do Hiragi, e é ele que precisa cruzar aquela linha, é ele que precisa, na cabeça do Shizu, superar alguma coisa ainda. Depois de passar a noite com os olhos inchados de tanto chorar, o Hiragi, ele decide não ir pra escola e ele vai aproveitar esse momento pra escutar uma nova música que o Enoyama mandou pra ele, porque ele fez algumas alterações no que ele tinha feito primeiro. O Hiragi vai perceber algumas mudanças na batida, na segunda parte da música, e a música vai fazer ele refletir sobre a situação dele com Shizusumi e sobre o passado deles como amigo, tanto com Shizusumi quanto com Maruyu e o Yuki. E nisso ele começa a perceber o quão idiota ele foi ao pensar na forma como o Yuki olhava pro Maruyu, na forma apaixonada como ele sempre olhou pro Maruyu, e como ele sempre admirou aquilo, como ele sempre olhou aquilo de fora, e como isso atrapalhou ele perceber, atrapalhou completamente ele a notar que existia um cara que olhava pra ele da mesma forma, um cara que agia com ele da mesma forma, e ele se sente um completo idiota por nunca ter percebido o sentimento que existia entre ele e o Shizu durante todo esse tempo. Tudo porque ele estava ocupado demais, olhando o que estava acontecendo fora dali. E ele nunca parou para dar real atenção aos sentimentos da pessoa que estava perto dele e que acolheu ele todo esse tempo. Gente, basicamente, esse é um grande resumo dos últimos 10 capítulos do mangá. Eu sei que o Haruki e o Akihiko praticamente não apareceram, mas eles acabam neste arco servindo mais como personagens de suporte realmente. Os protagonistas deste arco, eles são o Hiragi e o Shizusumi. O Enoyama e o Maruyu principalmente vivem seus dramas isolados, mas os protagonistas de todo o arco são o Shizu e o Hiragi. Então o Haruki e o Akihiko ficam sim meio de suporte durante todo esse momento. Eu espero que este vídeo te ajude a entender algumas coisas, entender o que tá acontecendo e até te instigue a esperar por mais, né? Esperar pelos próximos vídeos contando o que tá acontecendo. Eu gosto muito desse arco porque eu gosto muito do desenvolvimento do Hiragi e do Shizu. Eu acho que essa proposta que eles trazem pra gente do Hiragi é muito legal, porque ele é um cara que perdeu e tem que lidar com muita coisa. É um grande amigo dele, é o outro amigo dele de infância que se afastou, os dois que estavam juntos, e ele não sabe, ele sempre olhou de fora, mas sempre fez parte daquilo, e ele não estava sabendo lidar muito bem com isso, o que fez ele deixar de lado as pessoas que podiam querer ele da mesma forma. E o Shizusumi finalmente falando abertamente de como ele se sente e tudo mais,
mais. Eu tô gostando muito desse desenvolvimento, gostando muito também da situação do Mahuyu, de como finalmente eles trouxeram a música também como um problema na vida dele, porque eu já tinha tido essa perspectiva há muito tempo, mas né, foi agora nesses capítulos mais recentes que eles falaram abertamente sobre isso, e eu acho que é uma proposta muito interessante, porque coloca a música como problema e salvação na vida dele, o que entrega pra gente um dilema sensacional que ele precisa lidar, e o Uenoyama também vai ter que aprender a lidar com o Mafuyu passando por isso, né? Ele vai ter que deixar claro pro Mahuyu que a música dessa vez é uma coisa boa na vida dele e que não é algo que vai afastar ele, sim vai unir ele mais. O próximo capítulo é o capítulo 40, ele deve sair no final do mês de março e assim que eu tiver acesso a ele, pelo menos em inglês, eu venho contar pra vocês o que tá acontecendo. Isso costuma levar um período de mais ou menos um mês para que eles lancem em inglês, então eu devo trazer pra vocês aí lá pelo final de abril sobre a história, sobre o que ia acontecer. E daí eu sei que este foi muito resumido esse vídeo, mas eu prometo que a partir do vídeo do capítulo 40 eu vou fazer ele um pouco mais detalhado, eu vou contar de forma mais detalhada o que acontece no capítulo, como são os diálogos, as cenas, os quadros. Então eu espero que vocês aguardem ansiosos por isso, porque eu acho que discutir Given em tempo real dessa forma vai tornar a nossa experiência muito gostosa, muito divertida. Então eu espero que vocês acompanhem e aguardem ansiosamente esses vídeos. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, o que vocês esperam dos próximos vídeos, dos próximos capítulos. Deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreve se é novo por aqui, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.